TC em Ciência. A essência da ciência. O espectrômetro de massa simples pode ser construído como esquematizado na figura. Um feixe de íons positivos de massa m e carga q, na linha pontilhada, sai de uma fonte S, é acelerado pela diferença de potencial elétrico V e penetra por uma fenda de entrada na câmara, onde há um campo magnético uniforme B, saindo perpendicularmente do plano do papel. Após percorrer uma trajetória semicircular de raio R, o feixe sai pela fenda de saída e é detectado por um detector D se a massa for compatível com a trajetória. Dessa forma, é possível selecionar íons pelo valor de sua massa, ajustando o valor de B. As fendas de entrada e de saída da câmara são iguais. Todo o sistema está em vácuo. Despreze a interação gravitacional do feixe. Letra A. Determine o módulo da velocidade dos íons a passarem pela fenda de saída em termos de V, m e q. Letra B. Determine m em função de V, B, R e Q. Letra C. A resolução das medidas de massa do aparelho é limitada pelo tamanho da fenda de saída, que determina o erro do raio R. Considere uma situação em que R igual a 10 cm, V igual a 4 vezes 10 ao cubo volts e B igual a 1 Tesla, e que cada íon tem um elétron a menos que o átomo neutro correspondente. Se as fendas têm tamanho 100 micrômetros, qual é a resolução das medidas de massa? Letra D. É possível usar esse aparelho para distinguir os isótopos de carbono C12 e C14? Justifique. Vamos começar com a resolução das questões. O sistema tratado na questão 6 é o mecanismo básico de um espectrômetro de massa. Bom, na letra A precisamos determinar a velocidade com que os íons saem da fenda desse mecanismo, em termos das quantidades dadas. Então, como não há dissipação da energia, podemos considerar a lei de conservação da energia, ou seja, a energia inicial do meu sistema vai ser igual à energia final. Inicialmente, o sistema tem uma energia potencial elétrica. A partícula está sujeita a um potencial elétrico. Já como energia final do sistema, nós entendemos como a energia que a partícula adquire ao longo do movimento. Ou seja, inicialmente nós temos uma energia potencial que é igual à carga da partícula vezes o potencial elétrico, V maiúsculo, e como energia final nós temos a própria energia cinética, ou seja, toda a energia potencial no início se transformou em energia cinética no final. E a energia cinética, como se sabe, é meio vezes a massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado. Aí vamos ficar atento que Vzão é o potencial elétrico e Vzinho é a velocidade da partícula. Então, isolando V de velocidade, nós encontramos a expressão dada por velocidade Vzinho igual a 2Q Vzão sobre m, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, definimos aí a velocidade da partícula em termos da sua carga, do potencial elétrico em que ela é submetida e da sua massa. Na letra B, precisamos determinar a massa da partícula em função das quantidades físicas pedidas no enunciado. Então, usamos aqui o módulo da força de Lorentz, o módulo da carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético, B. Logo, em módulo, a força vai ser igual a QVP. Podemos notar que pelo movimento que a partícula faz no sistema, que é um movimento circular, então o módulo da força de Lorentz vai ser igual ao módulo da força centrípeta. Lembrando que o módulo da força centrípeta é dado por mv² por r, podemos igualar as duas forças e encontrar uma relação para m isolando m. Fazendo isso, encontramos que m é igual a q vezes r vezes b sobre v minúsculo. V aí é a velocidade. Então a gente pode usar o resultado da questão anterior e substituir a velocidade pelas outras quantidades que a gente tinha. Ou seja, substituir
V por 2Q Vzão sobre M, raiz disso. E no final a gente encontra que M, então, é igual a Q, R², B² sobre 2V. Esse V aí é o potencial elétrico. Bom, na letra C a gente tem que determinar o erro na medida da massa. E esse erro está relacionado com o erro que a gente tem no raio. Bom, os dados são, considerando que um raio seja de 10 centímetros, a tensão seja de 4 vezes 10 ao cubo volts, e o campo magnético tenha uma magnitude de 1 Tesla. Bom, a gente pode relacionar o erro da medida da massa da seguinte forma, né? Eu estou representando aí o erro pelo ΔM, e isso é igual a variação de M em relação a R vezes um erro em R. Bom, então se a gente usa o resultado da letra B, ou seja, onde a gente encontrou M em função das quantidades físicas, né, inclusive do R, a gente simplesmente deriva e encontra o que está escrito aí, né, que o ΔM é igual a Q de carga vezes o R, vezes a magnitude do campo magnético ao quadrado, sobre a tensão V, vezes o próprio erro em R, certo? Então, se a gente substituir os dados e considera que a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, a gente então encontra que o erro na massa, que é esse ΔM, é igual a 4 vezes 10 a menos 28 kg. Um detalhe que não foi escrito aí, mas tem que ser considerado, né, que esse ΔR, na verdade, aí, ele é o tamanho da fenda que foi dado lá no enunciado de 100 micrômetros. Então a gente usou esse valor aí para descobrir o ΔM. Na letra D é perguntado se é possível distinguir os isótopos do carbono 12 e do carbono 14, que aproximadamente eles têm a diferença de 2 nêutrons, né? A massa do nêutron eu coloquei aí, que é 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. Então basicamente a gente tem que pensar que se o aparelho tem uma resolução menor do que a diferença entre esses dois isótopos, é possível distingui-los, né? Se não, a gente não vai conseguir, a gente não tem uma janela ali para falar qual que é um, qual que é outro. Então, basicamente, o que a gente tem que encontrar é quanto dá essa diferença, né, de dois nêutrons e comparar com a resolução do aparelho que foi encontrada no exercício anterior. Então, é o erro, né, o ΔM lá. Então, a gente tem aí, ó, esse ΔM. Delta minúsculo, né? ΔM minúsculo seria a diferença entre as massas, ou seja, dá 3,4 vezes 10 a menos 27 kg. Então, para eu comparar com a resolução do aparelho, eu vou pegar lá o delta maiúsculo M, né, que é o erro, e vou querer saber quanto um é maior que o outro. Então, se eu pegar a diferença entre as massas sobre o erro do aparelho, e isso for maior que 1, significa que a diferença das massas é maior que a minha resolução, então é possível distinguir. Se for menor que 1, significa o contrário, né? Então que eu tenho uma resolução maior do que dos objetos que eu quero distinguir. Então, se a gente faz essa conta, né? ΔM minúsculo sobre ΔN maiúsculo, diferença das massas sobre o erro do aparelho na massa, que é 3,4 vezes 10 a menos 27 sobre 4 vezes 10 a menos 28, eu encontro que isso é igual a 8,5. Ou seja, a diferença entre os isótopos é 8,5 vezes a resolução do aparelho. Então, é possível a gente distinguir esses dois isótopos.